Olá, seja bem-vindo ao curso 7 Pilares para uma Pregação Eficaz. Você que adquiriu esse curso, com certeza você vai ser ricamente abençoado. Nas aulas anteriores nós falamos sobre o primeiro pilar, que foi o coração, como a base, para uma pregação eficaz. Depois a vida de oração do pregador. E agora estaremos falando sobre o terceiro pilar. Então, seja bem-vindo, vamos lá. 7 pilares para uma pregação eficaz. Recapitulando, o que é uma pregação eficaz? Uma pregação eficaz é uma pregação onde o nome de Deus é glorificado e a igreja é edificada. Então, eu falei para você que um pregador é como um arqueiro que está mirando ali a sua flecha no alvo. Para alcançar o centro do alvo, ele está buscando ser eficaz. Então, a pregação eficaz é aquela que alcança o objetivo. O objetivo da pregação é glorificar a Deus e edificar a igreja. Nós estamos falando hoje sobre o terceiro pilar. O terceiro pilar para uma pregação eficaz. E nessa aula nós estaremos falando sobre conhecimento. Eu quero ler um texto aqui no livro do profeta Oséias. Oséias, no Antigo Testamento, no capítulo 4, versículo 6. Talvez seja o versículo mais conhecido do livro do profeta Oséias, que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui é uma exortação que o Eterno trouxe aos líderes do povo de Israel através do profeta Oséias, que o povo de Deus, a nação de Israel, estava sendo destruída porque estava lhe faltando conhecimento. Conhecimento. Primeira pergunta é: conhecimento de quê? Essa palavra conhecimento, ela é subjetiva e é muito ampla. O texto sagrado diz, trazendo aqui uma interpretação desse versículo, que o conhecimento que Deus estava cobrando, exigindo dos sacerdotes, era o conhecimento da lei de Deus. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento da lei de Deus, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Então, o conhecimento é muito importante, porque as batalhas, as guerras espirituais que o povo de Deus atravessou na época da nação de Israel e hoje a igreja, elas estão relacionadas ao conhecimento da lei de Deus. Então vamos falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. O conhecimento que o Senhor está aqui exigindo em Oséias capítulo 4, versículo 6, é conhecimento da palavra de Deus. Então, uma pequena introdução aqui sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que foi escrito do ano 1400 antes de Cristo a o ano 100 depois de Cristo. Ou seja, 1500 anos. Num período de 1500 anos foi que se desenrolou os eventos que trazem a Bíblia Sagrada. 1400 a 100, dá um período de 1500 anos. Para termos todos os livros da Bíblia Sagrada foram necessários 1500 anos. O primeiro escritor que escreveu no ano de 1400 antes de Cristo foi Moisés. E o último foi o apóstolo João, que recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Foram aproximadamente 40 escritores. Foram exatamente 40 escritores. Desses 40 escritores,
39 eram judeus. Então, dos 40 escritores da Bíblia Sagrada, dos livros que compõem a Bíblia, a palavra Bíblia vem de conjunto de livros, né? Dá origem à palavra biblioteca, livros. Né? Então, desses 40, 39 eram judeus, ou israelitas, né? Seria o termo mais correto. O justo que judeus é mais restrito à tribo de Judá, e um gentil. O único gentil que escreveu 2 livros foi Lucas, o médico. Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas, que foi um estudo que Lucas fez, uma investigação acerca da vida e dos ensinamentos e dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, e escreveu também Atos dos Apóstolos. Então Lucas foi o único gentil que teve essa honra de ser introduzido no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada. Então é só uma breve pincelada aqui para falar sobre a necessidade de conhecimento. Porque precisamos ter conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento para a interpretação correta do texto. Porque se não houver um conhecimento realmente escriturístico, realmente um conhecimento que tenha consistência, a interpretação pode não ser correta. Então é preciso ter conhecimento para ter uma boa interpretação. A Bíblia, 70%, 2/3 da Bíblia, ela foi escrita em hebraico, conhecimento das línguas originais, né? Hebraico bíblico ou hebraico arcaico e um pouco de aramaico, mas só alguns textos no livro do profeta Daniel. E o Novo Testamento foi escrito em grego koine. O grego koine é o grego popular. O grego que não era o grego mais refinado, era o grego falado pelo povo. E aí eu fico pensando aqui, quando eu fico pensando sobre a questão do porquê que o Altíssimo ele escolhe o grego para ser a língua utilizada para escrever o que nós chamamos de Novo Testamento, porque o grego era uma língua mais fácil, é uma língua mais fácil do que o hebraico. O hebraico é uma língua, no hebraico bíblico, o hebraico antigo, é uma língua bem mais difícil de se aprender do que o grego. E também muito restrita aos hebreus. Já o grego é a língua dos gentios, das nações. Então, é preciso ter um conhecimento, pelo menos básico, do hebraico bíblico e do grego koine, para termos uma boa interpretação do texto sagrado. Outra coisa muito importante quando se fala de conhecimento é a cultura. É preciso entender a cultura do livro, a cultura que deve ser estudada para trazer uma boa interpretação é a cultura judaica. Por quê? Como eu falei, 39 escritores são judeus. A maioria dos locais, né, a maioria dos textos foram escritos na nação de Israel. Então, é a cultura predominante a judaica. Mesmo quando os apóstolos ali falavam, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, Tiago, né, que foi o irmão do Senhor Jesus, mesmo quando eles falavam para um público gentil, mas a mente deles era judaica, eles eram judeus. Então, para entendermos Jesus, né, nós temos que entender a cultura judaica. Para entendermos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e de uma maneira correta é preciso entender a cultura judaica, porque tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, foi dentro de um contexto judaico. Como ele disse àquela mulher
Sirofenícia ou Cananeia, dependendo do evangelho, ele disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus pregou, usou parábolas, usou ilustrações, tudo dentro de um contexto judaico. Então a base para entendermos corretamente a Bíblia é admitirmos que a Bíblia é um livro predominantemente hebreu. Seja o Antigo Testamento, que não há como negar, posto que ele é escrito em hebraico, que é a língua dos hebreus, e mesmo o Novo Testamento, que foi escrito em grego, que não é uma língua como é o hebraico. Os judeus consideram o hebraico bíblico a língua sagrada. Por que eles consideram uma língua sagrada? Porque a lei que foi dada a Moisés foi dada em hebraico. Deus falou em hebraico com Moisés, né? O Eterno falou em hebraico. E o grego não, o grego é uma língua popular, comum. Mas mesmo o Novo Testamento, tendo sido escrito em grego, foi escrito por escritores judeus, com exceção de Lucas, que escreveu 2 livros. Então entender o contexto judaico e admitir, né? É preciso admitir o contexto judaico, o pensamento judaico, entender Jesus como um rabino judeu. Humanamente falando, Jesus foi um rabino judeu. E aqui contexto, cultura judaica, o contexto, ou seja, as falas estavam envolvidas dentro de um contexto. Todas as falas, sejam no que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Vou dar uma pausa aqui para explicar. Nós chamamos de Antigo Testamento, os rabinos judeus chamam de Taná, que seria a junção de Torá, dos livros proféticos e dos escritos, né? Então eles criaram essa junção que se chama Taná, né? Taná é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Em hebraico é Taná. Torá, as profecias, né? Que profecia em hebraico é Nevuá. Então, e o Novo Testamento, os judeus que são messiânicos chamam de Brit Hadashah. Brit Hadashah em hebraico significa nova aliança. Então os judeus, quando se convertem, eles chamam de primeira aliança e segunda aliança, né? Os gentios chamam de Antigo Testamento e Novo Testamento. Então o contexto, precisa entender o contexto das falas, dos eventos, porque se tirar uma interpretação fora do contexto, ela pode ser equivocada. Também o tempo em que cada livro foi escrito. O tempo é muito importante até para validar as profecias, né? 25% da Bíblia Sagrada é profecia, é palavra profética. Um exemplo, um texto muito debatido, os críticos não aceitam, por exemplo, Isaías 45, quando o profeta chama Ciro, Ciro, meu ungido, a quem tomo pela mão direita para discernir as nações. O Eterno cita o nome de Ciro, que foi um rei medo-persa, antes dele nascer, 200 anos antes. Então, os críticos incrédulos dizem que essa passagem não foi escrita 200 anos antes, mas foi escrita depois que Ciro nasceu. Porque eles não creem na palavra profética. Então é importante conhecer o tempo de cada livro para validar a palavra profética. Porque só Deus, o Eterno, que é atemporal, pode citar o nome de uma pessoa antes dele nascer e dizer que esse homem seria um instrumento para trazer de volta o povo de Israel do cativeiro para Judá, para Jerusalém. Então, o tempo de cada livro, né? Cada livro foi escrito num tempo. Eu falei aqui que o primeiro livro foi 1400 anos antes de Cristo, né? Foi Moisés o primeiro escritor, e o último foi 100 anos depois de Cristo, que foi o apóstolo João. Então, a Bíblia é um livro tão tremendo, podemos dizer assim, tão excepcional, que é um livro escrito num período de 1500 anos, por 40 escritores de níveis culturais diferentes. Moisés, por exemplo, ele era um homem eloquente, foi criado no palácio do faraó,
poderoso em palavras e obras. Depois ele se tornou pesado de línguas, mas ele teve acesso a uma boa educação no Egito. Mas aí há escritores bem menos eloquentes, né? O apóstolo Pedro era pescador, João foi pescador, João que escreveu o Apocalipse, e as 3 cartas, né, universais, as epístolas de João. E aí temos o próprio Oséias, que era um homem simples também. Então, 1.500 anos de uma linha de tempo, por 40 escritores, e em lugares diferentes. Lugares diferentes. Em nações diferentes. E é um livro compacto, que se une, né? Que se autoafirma, que se se completa, né? Então é um livro que somente a providência divina poderia nos dar, a Bíblia Sagrada, ao longo dos tempos. Então é preciso ter conhecimento para ter uma boa interpretação, entender a cultura judaica e admitir a cultura judaica. Isso eu digo admitir porque alguns teólogos são antissemitas, né? O que é inadmissível. Não pode se negar que a Bíblia é um livro, sim, predominantemente judeu. Não há como negar, seja o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, né? Independente da língua que foi utilizada. Aí temos as línguas originais, como eu falei. O hebraico bíblico é o hebraico arcaico, antigo, né? O hebraico que se fala hoje em Israel é um hebraico moderno, bem diferente do hebraico que foi utilizado para escrever o que nós chamamos de Antigo Testamento. Existe uma regra de ouro. Existe uma regra de ouro na interpretação bíblica. Essa regra de ouro é a seguinte: a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Essa é a regra de ouro para a interpretação correta. A Bíblia interpreta a si mesma. Nós vamos ver quando Jesus era questionado pelos doutores da lei, ele citava um texto da Torá, né? Jesus citou muito o livro de Levítico, e ele dizia, e Jesus respondia: como está escrito, como interpreta? Então a base da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo era a Bíblia Sagrada, e ele usava o texto para interpretar o texto, né? O apóstolo Paulo também, nas suas epístolas, Romanos, Coríntios, todas as suas epístolas, ele vai ter como base os textos do Antigo Testamento que foram ali iluminados. Então ele traz um pensamento e cita um texto e diz: como está escrito? Por quê? Porque a regra de ouro da Bíblia é que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, quando você quer saber uma doutrina bíblica, você tem que buscar dentro do livro textos que afirmem essa doutrina. Não pode ser um texto isolado. Ela tem que colaborar. Ou então, quando você tiver algum questionamento sobre alguma doutrina, você vai até Jesus para descobrir o que Jesus falou sobre esse tema, ou depois aos apóstolos, né? E se você juntar toda a doutrina neotestamentária, ela é construída em cima de textos do Antigo Testamento, né? Quando Jesus foi nascer, houve um recenseamento. Então todas as pessoas tiveram que voltar para as suas tribos de nascimento, e José era de Judá, da cidade de Belém, né, que ele era descendente de Davi, né? José, que foi escolhido para cuidar de Jesus juntamente com Maria. Então ali houve o recenseamento, e aí você vai analisar que o escritor vai dizer que Herodes queria matar o recém-nascido e decretou uma ordem para executar as crianças de 2 anos de nascimento para baixo. E aí o anjo disse a José para ele ir para o Egito. E quando ele vai, o texto vai dizer que José é advertido por uma revelação divina, por um anjo do Senhor em sonho. E aí ele leva Maria e Jesus para o Egito e diz: para que se cumprisse o que está escrito, do Egito chamei o meu filho. O escritor Mateus, ele vai dizer que isso aconteceu para que um texto do Antigo Testamento se cumprisse. Por isso que a regra de ouro da Bíblia é que ela interpreta a si mesma. Eu estou dando
um exemplo de dezenas e centenas de exemplos que colaboram com essa regra de ouro. A regra de ouro é: a Bíblia interpreta a si mesma. Então você traz um pensamento, você tem que buscar em vários textos, vários livros, que colaborem, que comprovem que essa ideia ela existe não só num texto isolado. Então, essa é a regra de ouro. É a regra de ouro que Jesus utilizava, né? Jesus é a chave da interpretação bíblica. Jesus é a chave para a interpretação correta, né? Jesus disse que a Escritura é a chave da ciência, e essa chave tem como essa regra de ouro que ela auto se interpreta. Qualquer interpretação que negue que a Bíblia interpreta a si mesma vai trazer como consequência um erro de interpretação. O tema central da Bíblia é o amor de Deus pelos homens, é a redenção de Deus através de Jesus. Jesus é o centro, né? Ele diz isso lá naquele texto, no caminho de Emaús. Quando ele ressuscita, que ele vai conversando com 2 discípulos, e aí ele diz: honestos e tardios de coração, para crer tudo que a Escritura diz na lei, nos salmos e nos profetas a respeito do Messias. Veja, que ele diz, Jesus disse, que ele é o tema central da Bíblia, Jesus. Que na Torá, nos livros proféticos, né, nos profetas e nos salmos, a pessoa que esses livros revelam é ele, Jesus. Então, o tema central da Bíblia é a redenção através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para você que quer se tornar um pregador eficaz, você deve procurar estudar mais a Escritura. Estude a Escritura com a mente disposta a aprender. Eu estou deixando aqui alguns conceitos que eu creio que são importantes. A interpretação tem que respeitar a cultura judaica. E existe aí existe um perigo das pessoas colocarem a cultura grega, por causa do grego koiné ter sido utilizado, mesmo que os escritos do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, porque Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, para alcançar os gentios, ele utilizou a língua grega. A língua grega, o grego popular, o grego koiné. Mas, todavia, entretanto, mesmo que a língua foi o grego, mas os homens que escreveram eram judeus. E os ensinos de Jesus, que é o tema central da pregação, foram voltados para um público judeu dentro da nação delimitada. Jesus não saiu de Israel. E as parábolas que ele falou também foram todas elas dentro de um contexto judaico. Tudo que Jesus ensinou foi dentro de um contexto judaico. Então, mesmo que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego koiné, a cultura que deve ser estudada é a cultura judaica. É preciso estudar o grego koiné para interpretar o Novo Testamento? Todavia, nem tudo que é interpretado como as pessoas interpretam no grego está correto. Por quê? Porque eles consideram que a mente dos escritores eram mente judaica, eles eram judeus. Paulo, o apóstolo dos gentios, nunca deixou de pensar como um judeu. Ele se converteu, mas continuou sendo um hebreu, como ele diz isso lá em Filipenses. Então tem o contexto, o tempo dos livros é importante, as línguas originais. E aí, quando eu digo você estudar o hebraico bíblico, você vai ter que estudar o hebraico bíblico junto com a cultura judaica, para interpretar de maneira correta. Temos aqui a regra de ouro, né, que ela é aceitar o que o texto diz. A interpretação correta é aquela que o intérprete não coloca o seu pensamento no texto, ele aceita o que o texto diz. Existem pessoas que têm uma determinada linha teológica, e quando eles veem um texto que vai contra a sua linha teológica, ele quer forçar
ou ele faz uma tangente e ele foge daquele texto. O verdadeiro intérprete da Bíblia, que é o Espírito Santo, mas falando humanamente de homens, é aquele que aceita o que o texto diz, sem questionar. Aceita e respeita essas regras aqui, que são básicas, né? A Bíblia interpreta a si mesma. Essa é a regra de ouro. Alguém diz uma doutrina, aí você diz, mas onde é que está escrito? Então me prove em outros textos. E junta os textos, como Jesus fazia, como os apóstolos fizeram, e aí trará uma interpretação correta. Né? Então nós estamos aqui nessa terceira lição, nesse curso que você adquiriu, quero lhe agradecer. 7 pilares para uma pregação eficaz. Na primeira aula falamos sobre o coração do pregador, falamos sobre uma vida de oração, mas não se pode negar a necessidade de conhecimento. Conhecimento é tão importante que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele pregou 3 anos e 6 meses. Jesus teve um ministério de 3 anos e 6 meses. E ele passou 30 anos se preparando. O que é que Jesus fazia antes de começar o seu ministério? Lá no Evangelho segundo Lucas, quando ele entrou na sinagoga e leu Isaías 60, é um texto que fala sobre o Messias, sobre ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para anunciar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, e anunciar o ano do jubileu, né? O texto profético sobre o Messias, o texto vai dizer assim: e Jesus indo para a sinagoga como de costume. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, não tenha pressa, leia pausadamente. E você está pisando ali nas pérolas de Deus, né? Aí leia pausadamente. Aí o texto vai dizer, como de costume. Significa que Jesus costumava ir para a sinagoga para estudar as Escrituras. Então, o terceiro pilar para uma pregação eficaz é o conhecimento. Na próxima aula nós estaremos trazendo um 4º pilar. Desde já eu agradeço a você. E eu creio que depois de você terminar esse curso, você vai ficar mais eficaz. Sua pregação será mais eficaz. Terá mais resultados para a glória de Deus. Até a próxima e que Deus te abençoe.